Bom, então, boa noite. Falando, então, sobre a matéria da terceira VA, vai cair a parte de psicanálise e essa parte do comportamento desajustado. Nossa matéria, ela já fechou, né? Já terminamos com a nossa matéria na aula passada e nós estamos comentando aqui os fóruns de discussão. Eu comentei com vocês o fórum 3 ou não? Comecei a falar do texto ou não falei? Li com vocês o texto? Você lembra, Alisson? Se foi lido? Acho que sim, né? Lembro sim. A senhora falou do último fórum. Tá, que foi do caso do Finance. Hã? Caso do Finance Case, né? Não, eu falei do caso. Eu quero saber se eu comentei o fórum 3, o texto que fala a importância da psicanálise para o direito. Acho que eu não comentei esse fórum com vocês. Que é o texto que fala qual a importância da psicanálise para a formação de serial killer. Acho que você... Falou sim. Falei? Falou sim. Tá. Eu lembro que a senhora fez uma comparação. Tá. Então, nós vamos para o próximo fórum. O fórum 3. Internet que tá lenta. Ou é o sistema que tá lento? Aqui tá normal. Tô conseguindo te entender normal. Acabou de cair aqui. Voltou. Eu acho que é o EAD que tá bugando. Esse entra aqui. Erro ao carregar o conteúdo. Deixa eu tentar de novo. Tá, deixa eu ver o que é o fórum 4. Não está acessando, não. Nossa, meu Deus. Também estou tentando aqui, não estou conseguindo. Ah, tá, abriu agora. O fórum 4 é sobre aquelas práticas psicológicas, que foi o caso do experimento da prisão de Stanford e aquele caso do Stanley Milgram, o experimento sobre obediência à autoridade. Aí eu fiz algumas perguntas aqui, eu dei esses dois casos, que foi o experimento da prisão de Stanford, chamado de efeito Lucifer, e esse outro experimento, que foi a obediência à autoridade de Stanley Milgram. Pedi para assistir, aliás, para ler um texto da apostila que fala sobre adolescência, criminalidade, crime passional. Coloquei o link aqui. E também um texto sobre a experiência de Stanford, da prisão de Stanford. E aí deu alguns tópicos. Primeiro, sobre os documentários, era para apresentar os objetivos, a justificativa e a motivação da pesquisa, conhecida como experiência da prisão de Stanford. Resumidamente, isso que vocês já até responderam, foi nota de segunda VA, né? Resumidamente, o primeiro caso, o que o professor, que é Philip Zimbardo, queria era analisar o que leva o indivíduo a praticar atos socialmente ruins, né, considerados ruins. O que leva o indivíduo a, humanamente falando, ele ser mal, né? Por isso que esse experimento dele, inclusive, ficou conhecido como efeito Lucifer por essa razão. Então, o que ele fez? Ele tendo uma hipótese de que as pessoas, dependendo do ambiente e como formam o seu convívio, elas são levadas a praticar atos
péssimos, né? Humanamente reprováveis. E aí ele fez esse experimento, ele selecionou os melhores alunos da sua turma, perguntou quem queria participar, todos que participaram não foram obrigados, então foi uma participação voluntária. E ali ele dividiu, ele falou, olha, vocês vão participar desse experimento, mas vocês vão ficar presos. Ele separou um local dentro da universidade, e lá na universidade ele fez uma sala, como se funcionasse um presídio mesmo, colocou celas, ele ambientou o local para que os indivíduos sentissem realmente que eles estavam dentro de uma prisão. Ali ele selecionou esses alunos e dividiu entre 12 guardas e 12 presos. E o experimento começou, né? Esse experimento, ele tinha um plano inicial de durar 2, 3 semanas, e ele teve que ser cortado, né? Interrompido, porque os atos de violência que estavam sendo praticados dentro do local eram tão fortes que chegou ao ponto de indivíduos, dessas pessoas que eram normais, alunos, inclusive, que ele escolheu, que eram alunos calmos, que tinham boas notas, então, supunha que esses alunos conheciam o que eles estavam vivenciando dentro dos estudos deles, né? Se eram alunos que conheciam a psicologia, já que estavam estudando sobre o tema e tinham boas notas, Zimbardo pensou, bom, esses aqui eles não vão se envolver, eles vão saber separar e identificar que ali é tudo um jogo, né? Uma manipulação. E o que ele percebeu foi que os atos de violência eram tão fortes, né? Tinha ali uma solitária, tinha um local onde os indivíduos ficavam separados, que alguns dos detentos pediram até advogados para tirá-los de lá. Eles estavam tão envolvidos com aquilo, imaginando que aquilo era tão verdade, que eles queriam contratar advogados para tirá-los de lá, sendo que bastava eles solicitarem e falar que queriam sair do jogo. Então, assim, ele ficou assustado com a experiência, né, os dados que ele apresentou, e hoje esses dados, eles fundamentam várias pesquisas e várias análises acerca do comportamento humano, né? O indivíduo, quando ele está sozinho, ele é diferente quando ele está em grupo. Pensando nisso, o Código Penal cuidou do crime de rixa, que tem por pressuposto várias pessoas que cometem crime e não se pode identificar quem foi primeiro, né? Então, a rixa é um exemplo claro disso aqui. O indivíduo sozinho, a postura dele é uma. Quando é colocado no grupo, a depender do grupo e do ambiente que ele está, ele comete atrocidades inimagináveis, né? Você fala assim, gente, mas como que essa pessoa faria isso? E Felipe Zimbardo, com essa experiência, ele foi chamado, inclusive, para participar de fazer análises de governos totalitários, fazer análise de governos ditatoriais, o que levava as pessoas a agirem dessa forma. E com esse experimento foi possível diagnosticar que pessoas normais em ambientes não propícios levam essas pessoas a se perderem na sua humanidade, né? E acabar se envolvendo com atos de violência. Bom, esse experimento aqui, para mim, é o mais impactante, esse de Stanford. Outro também, que para mim é bem impactante, por isso que eu escolhi esse aqui, foi do Stanley Milgram, Obediência à Autoridade. Milgram também é um psicólogo. Ele quis fazer uma experiência para tentar entender. Nesse caso, ele nem tinha uma hipótese, né? Ele só queria entender o que levou as pessoas a obedecerem, né, a Hitler e a matar tantos judeus, né? O que levou as pessoas a verem que o outro ser humano estava sofrendo e continuavam fazendo tortura com essa pessoa. Por qual razão? Pessoas que eram bons pais, boas mães, amorosos, carinhosos, ótimos funcionários, que no convívio social eram pessoas boas, né? Tidas como pessoas boas, de conduta e reputação ilibada, né? Por que essas pessoas foram levadas, então, a fazerem tantas atrocidades? E lembrando que isso aqui foi nessa época, mas isso acontece, né? Vivemos isso ainda. Só que a gente, como as atrocidades mudam a sua nuance, seu perfil, a gente não percebe que quando
a gente cala, nós estamos consentindo e sendo coniventes com o sistema que a gente está vendo que é errado. Então, de certa forma, a gente está obedecendo a autoridade, como Stanley Milgram provou no experimento que ele fez. Bom, esse experimento dele, ele manipulou uma situação em que tinha uma máquina de choque e ficava uma pessoa do outro lado levando choque. E essa pessoa, antes de entrar nessa cabine, falava que ela tinha problema do coração e que se o choque ia ser forte. E ele falava, não, vai ser suportável. E ali, ele convidava pessoas comuns, né, que quisessem participar desse experimento na área da psicologia, e se eles participassem, eles teriam uma boa avaliação. Eles não recebiam nada em dinheiro, ou seja, eles teriam só uma indicação e uma avaliação para alguma coisa. E essas pessoas foram chamadas ali para participar. E ali eles levaram os alunos, e essa pessoa que levava choque, ela mentia, então ela não estava levando choque, mas cada vez que aumentasse a potência, ele teria que gritar como se ele estivesse levando choque mesmo. E assim foi. E Stanley, as pessoas que participaram desse experimento, cerca de 3% recusaram a continuar dando choque no outro indivíduo. E aí, quando perguntavam por que eu... Eu acabei de vir da academia, você sabe, né? Sério? Fiquei 1h30 lá. Meu máximo é 3, correndo. João! Não, um pouquinho mais rápido. João! Você tira para nós, 6. Desliguei aqui. Bom, então, nesse Stanley Milgram, então ele faz esse experimento e ele constata isso, que menos de 3% das pessoas se recusavam a continuar dando choque. Interessante que ele via as pessoas que estavam dando choque, assim, incomodadas, falavam assim, mas eu vou continuar dando choque? Não é para você continuar. E a pessoa ainda questionava, falava assim, mas ele falou que passa mal e ele não está passando mal, e ele falando, não, pode continuar dando choque. E aí, quando essas pessoas eram questionadas por que elas continuaram dando choque, mesmo sabendo que o outro, a pessoa que estava levando choque estava sofrendo, eles respondiam porque falou que era para dar choque. Então, é uma obediência inconsciente, né? Então, ele chegou a essa hipótese que os indivíduos obedecem sem saber por qual razão, por qual motivo. Então, nos dois casos, os objetivos da pesquisa era exatamente avaliar o que levava o indivíduo a fazer atos desumanos. E a justificativa seria levantar dados que confirmassem essa hipótese, que as pessoas, pelo ambiente em que elas estão, ou pela obediência à autoridade, elas acabam sendo motivadas a agir de uma maneira inconsciente, né? Parece que estão conscientes, mas não estão. Como eles estão obedecendo, eles estão seguindo, como se diz, tem o gado vai seguindo a manada, né? Quem der ordem, você vai seguindo sem pensar por qual razão. Nos dois casos. Bom, as situações aqui que ficaram marcadas, que eu pedi para vocês registrarem, isso depende de cada grupo, né? Particularmente no meu caso, foi quando na prisão de Stanford, um dos alunos pedem para chamar um advogado para tirá-lo de lá, e no Milgram é quando um dos participantes recusou a continuar dando choque. E eu achei aquilo bem interessante a fala dele, por qual razão que ele teria que continuar se aquilo era errado, né? Então, ele era muito consciente, e a observação que o Milgram teve é que as pessoas que se recusavam a continuar dando choque eram pessoas as que se recusaram, né? Tinham um intelecto, eram pessoas mais intelectualizadas, né? Eram mais cultas, foi o que ele observou. E registrar os resultados obtidos no comportamento. Os resultados obtidos quanto ao comportamento desajustado no documentário do tópico 1 era como os policiais, principalmente com o uso do poder e da autoridade, como que eles praticavam violência. Então, assim, a usurpação do poder e da autoridade vista naquelas pessoas que se
transvestiram de policiais. Eles incorporaram uma figura e como uma usurpação de poder. E no documentário 2, é a questão da tortura, né? Como somos estimulados e mesmo que a gente, no nosso ego ou superego, falamos que não queremos continuar com aquilo, parece que é até um instinto da gente querer maltratar os outros e continuar dando choque na pessoa. Bom, esse é o comentário aqui, então, do Fórum 4. Tem alguma dúvida quanto a um desses documentários? Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, eu acredito que a senhora fez uma excelente colocação. Tá, então eu vou agora para o 5. Vamos lá para o 5. Bom, o Fórum 5 é para a terceira VA, mas já que você está assistindo, já vou dar umas dicas aqui. Esse fórum ele pode ser feito em grupo de até 4 pessoas e ele também vai falar do comportamento desajustado num caso real que é da Beth. Não sei se você assistiu. Aqui eu mostrei o documentário A Ira de um Anjo para vocês assistirem e o filme que relata a história dela. Bom, aí eu perguntei aqui... Tá, vamos aqui seguindo. Primeiro, a seguir, com fundamento nos textos da apostila, eu pedi para ler 2 textos. O transtorno de conduta e transtorno de personalidade antissocial, que tem no nosso apostilado, e a psicopatia, da máscara da sanidade à máscara da justiça, que foi a última aula que eu dei, que eu terminei de comentar esse texto. No 1, eu pedi para identificar as razões que levaram a Beth Thomas a desenvolver um comportamento desajustado quanto às suas origens. Bom, a Beth, então, quando a gente já vê o documentário, você vê que era uma menina que tinha, pelo histórico dela, um comportamento desajustado. O que ela fazia? Ela machucava muito o irmão e os pais adotivos começaram a perceber isso, que ela era muito agressiva, ela matava animais, ao ponto da mãe, chegar ao ponto da mãe dormir com a porta do quarto trancada de medo dela. Então, ela começou a cada vez se tornar mais agressiva. E os pais eram pastores, não tinham filhos e resolveram adotar a ela e ao irmão. E esses atos de agressividade começaram a ser mais intensos, ao ponto que a mãe colocava de castigo, chamava atenção, tentou de todos os recursos que ela conhecia para educar Beth, e foi ficando pior, porque a menina foi se tornando manipuladora, agia com ardil e agia às escondidas. Então, chegou ao ponto que não adiantava mais a mãe corrigi-la, né? Ela já esperava a correção da mãe, mas ela tinha um prazer enorme em torturar principalmente o irmão, que ela teve um ponto que ela bateu a cabeça do irmão tão forte no cimento por várias vezes, que a mãe ouviu um barulho de uma pedra no chão e resolveu descer correndo. E ela estava com a intenção de matar o irmão. E quando ela é entrevistada, aí a mãe percebe isso, vai investigar a vida dela. Estou já resumindo que a história, né? Porque eu imagino que é importante a gente resumir para ter uma visão geral. Quando a mãe resolve estudar o histórico e ver qual é a origem de por que ela é assim, os pais descobrem que ela foi vítima, ela e o irmão foram abusados sexualmente, principalmente ela, foi a que mais foi abusada pelo pai. O pai era alcoólatra, ela tinha entre 1 e 2 anos, o pai abusava sexualmente dela. E aí ela começou a desenvolver transtornos de masturbação. E ela começou a se masturbar em locais públicos, ao ponto de sair sangue. E ela ter que ir para o médico para poder tratar, né? E aquilo, os pais desesperados resolveram encaminhá-la para um psicólogo. E o psicólogo, aqui é o início do tratamento dela, na primeira entrevista, ele grava ela conversando.
E você vê que ela conversa, ela fala dos atos de violência que ela praticava sem menor problema. Isso é um perfil de um transtorno de conduta já aqui, né? Lembra que começa com o TOD, que é o transtorno obsessivo compulsivo, ou TDO, tanto faz. Tem os manuais de psicologia usam mais o termo TOD, né? Que é o transtorno obsessivo compulsivo. Não, isso é o TOC. É o transtorno obsessivo desafiador, que é chamado de TOD. E depois esse TOD, ele pode desenvolver o TC, que é o transtorno de comportamento, que é o que ela passa a ter. E a continuidade do transtorno de comportamento, ele pode levar ao transtorno de personalidade antissocial, chamado de TPA. Só que o TPA só pode ser diagnosticado após os 18 anos, como eu falei na última aula. E se eu usar TPA como sinônimo de psicopatia, então a psicopatia também ela só pode ter esse diagnóstico com 18 anos. Por quê? Porque os estudos apontam que o organismo ainda está em fase de desenvolvimento, tanto biológico como mental, que faz parte dessa biologia. Então, eu não tenho como afirmar que eu tenho um indivíduo com 7 anos que seja psicopata. Então, parte do pressuposto que, como o indivíduo está em desenvolvimento, ele pode ser tratado, né? Ainda dá tempo de ser tratado esse indivíduo que tiver esse traço. E com um detalhe, lembrando que nós estudamos acerca desse transtorno de conduta. Se ele for diagnosticado antes dos 10 anos de idade, a probabilidade de cura antes dos 10 anos é maior, porque o indivíduo ainda está em formação. Agora, se ele for diagnosticado depois dos 10 anos, a probabilidade de cura ela é menor. Então, tem esse detalhe aí também, para poder ser avaliado. Então, a gente vê aqui, por isso que o nosso tema aqui é sobre comportamento desajustado. O comportamento dela é desajustado e ela passou pelo TOD e tem aí um transtorno de conduta. E é interessante o rosto, né? O psicopata tem esse padrão. Ele não move com as emoções, ele não se comunica. Você vê que o psicólogo conversa com ela e ela fala normal, conversa como se estivesse conversando sobre um assunto normal, falando que matou o passarinho, que queria matar o irmão, como se fosse algo normal, né? E ali vai contando a história dela. Bom, então a origem dela, lembra que o transtorno de conduta, ele tem origens genéticas ou ambientais. A pessoa, ela pode ter transtorno de conduta se isso pode ser repassado, né, pelo DNA, se os pais tiverem algum tipo de transtorno mental, como esquizofrenia, o próprio transtorno bipolar, alcoolismo, né, pode resultar geneticamente nesse transtorno de conduta, transtorno bipolar, esquizofrenia, alcoolismo, enfim. E a própria pessoa que tem algum quadro clínico assim de transtorno de conduta ou de transtorno de personalidade, ele pode repassar para os seus filhos. Então, ele pode ser genético. Além dele ser genético, ele também pode ser ambiental. No caso da Beth, você chega à conclusão que ela adquiriu isso por força do ambiente, né? Isso não é genético, que não é claro, a história não conta, porque não é investigada os pais, né? Se bem que o pai dela era alcoólatra, mas você não pode afirmar no caso dela, por conta do contexto dela, que ela veio isso geneticamente. É mais provável que foi por força do abuso. E lembra da última aula que eu falei com vocês a respeito da psicopatia? A maior parte dos psicopatas, eles foram vítimas de violência sexual. A maior parte das pessoas que desenvolvem esse perfil de psicopatia foram vítimas de violência sexual. Bom, aí ela coloca aqui, então, a história dela, respondendo, então, a origem aqui de Beth,
pelo que mostra aqui, tanto documentário, e tem a história dela, ela hoje é palestrante, né? E tem algumas palestras que ela dá bem interessantes, que ela conta essa vida dela, compensa assistir. Então, pela história dela, ela não nasceu com isso, não é genético, ela adquiriu isso por conta do contexto que ela viveu. O número 2 pergunta assim: identifique-se o comportamento de Beth antes do tratamento a que se submeteu poderia ser enquadrado como sendo um transtorno de personalidade antissocial. Eu acabei de repetir, não poderia. Por quê? Porque conforme os textos que a gente leu lá, principalmente esse último aqui da máscara, psicopatia, da máscara da sanidade à máscara da justiça, você vê que ele só é diagnosticado após 18 anos. E essa história aqui, ela tinha 7. Então, eu não posso afirmar que ela tinha isso. Bom, o 3. Segundo o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, haveria características identificadas em Beth Thomas que poderiam diagnosticá-lo como tendo um transtorno mental? Se sim, quais seriam? Responda com fundamento os textos indicados. Esse texto primeiro aqui, transtorno de conduta, vai mostrar para você, transtorno de conduta e transtorno de personalidade antissocial. Ele mostra quais são as características que ela tem, que é violência, ela não tem remorso, pouca empatia, não desenvolve afetividade, e lá tem um rol de características que você tem que assistir o filme e o documentário para poder descrever nesse caso aqui. Então, ela poderia ter um transtorno mental? Sim. Qual transtorno mental que ela tem? Exatamente transtorno de conduta, tá? Nessa etapa aqui, ela tem um transtorno de conduta. Bom, o outro, resuma o tratamento, a sua forma e o resultado a que Beth Thomas se submeteu e qual a justificativa de sua aplicação como terapia para o caso. Aí vocês têm que assistir mesmo o filme e o documentário. Eu vou resumir. Ela passa por um tratamento de choque, que eu não vou dar o nome, porque é para vocês assistirem, em que ela tem que aprender noção de certo e errado que ela não tem. Então, a formação dela, lembra que eu falei lá por isso que isso aqui continua a questão da gente, a necessidade de continuarmos estudando a psicanálise, né? Freud explica lá na etapa de desenvolvimento, né, da mente, associada com o desenvolvimento sexual, que quando a pessoa sofre quando é fixada uma dessas etapas, e essa fixação pode se dar ou por um excesso de zelo ou por um excesso de violência, que foi o que aconteceu com Beth, que foi fixado aos 2 anos de idade. Ela está saindo ali da fase oral e a fase anal. Então, possivelmente, mais propensa a fixar na fase oral, né? Se fixou, a pessoa não continua o desenvolvimento, porque ali a noção de id dela é muito associado com violência. O prazer que ela sente é associado com violência. Tanto é que ela se masturbava ao ponto de sangrar. Olha a coisa, como que chegou no ponto dela. E o tratamento dela foi exatamente desenvolver nela um ego, um superego, para ela controlar esse id e mudar até o id. É possível mudar o id? Sim. Se não fosse possível, a pessoa não teria tratamento. E a história dela é a que mais prova isso, né? Esse id, que é um instinto que nasce com a gente, tem como você mudar aquilo que você condiciona como instinto, o seu ideal de prazer. Ele muda. Tanto é interessante que nós mudamos isso com a idade. Olha como é interessante. Isso tem muito a ver com hormônio, né? O tipo de música que a gente gosta de ouvir quando criança não é o mesmo tipo de música que você vai gostar de ouvir quando adolescente e quando for ficando mais velho, né? Isso é uma prova, assim, interessantíssima de que as nossas perspectivas de sentimento de prazer, elas mudam conforme as etapas nossas de amadurecimento, né? Agora, é possível você trabalhar isso numa etapa anterior, se for necessário, para amadurecer, para essa pessoa pular e tirar essa fixação que ela teve nessa etapa que está causando tanta dor e sofrimento, como no caso dessa menina. Então, ela sofreu um tratamento de choque em que até o copo d'água que ela ia beber, ela tinha que pedir autorização para ela aprender limites de certo e errado.
E eu, particularmente, o que mais me tocou nesse texto aqui, nesse documentário dela, é quando ela termina o tratamento, porque, assim, como eu já falei para vocês, uma vez doente da mente, sempre doente. Não tem como você falar, não, fulano foi curado. O que você tem é o controle desse transtorno, né? Então, você tem como controlar. Então, por exemplo, eu mesma fui vítima de pânico, isso em 2012. Desde então, eu consegui frear o meu gatilho que leva a esse pânico e não tive crises como eu tinha, né? Terríveis. Então, é possível você controlar? Sim. Mas sempre você tem momentos que você fala, opa, tá começando, aí você respira e tem todo um trabalho que é feito aí para controlar isso sem remédio, tá? Tudo psicológico e tem a ver com hormônio também. Logicamente, quando você está no momento de crise, você tem que tomar remédio. Lembra que o transtorno de conduta, ele é 4-1, a incidência dele de meninos, 4 vezes maior do que em meninas, e porque ele é associado a baixa serotonina e alta testosterona. Então, tem que realmente controlar esses hormônios aí. Por isso que eu passei o caso de Beth, que ela é menina, ela não tem testosterona. Então, não é só esses hormônios, há coisas mais profundas. Mas quando você vê que tem um diagnóstico, a pessoa tem problema hormonal, que essa crise vem de ocitocina, né, que leva um efeito na adrenalina, você tem que tomar remédio para poder controlar isso. Por isso que tem que fazer o tratamento correto na psiquiatria, né? Agora, quando isso já está controlado, aí já tem a ver com as emoções, então você vai passar por uma terapia, que foi o que ela fez. E a terapia deu tão certo que quando ela vai para o psicólogo e ela termina essa terapia, até hoje, então ela tem que passar por terapia, né? O próprio psicólogo pergunta para ela como ela estava e ela começa a chorar. O mesmo caso que ela fazia antes, que ela contava, que ela nem tinha expressão. O que mais me marcou é que ela não tem expressão na narrativa dela dos atos de violência. Quando ela passa pelo tratamento, você vê ela contrita, né? Isso é humano. Então, você vê que a pessoa perde a humanidade, sofre tanto com violência que ela perde a humanidade. E todos têm tratamento. Então, eu fico imaginando se essa menina não tivesse esse olhar dos pais, que mesmo sendo religiosos, entenderam que o problema da filha não era um problema espiritual, mas era um problema mental, e não tivesse essa capacidade de olhar, né, além da religião e de ver o ser humano que pede ajuda porque está doente, eu fico imaginando o que essa menina seria hoje. Talvez ela estaria presa, se fosse no Brasil, lembrando, ela teria desenvolvido TPAs, e se fosse aqui no Brasil, colocando nosso histórico, ela continuaria nessa violência, então ela seria criminosa, e ela estaria respondendo um processo com agravante. Porque lembra que eu falei sobre aquele texto lá do direito à psicopatia? A probabilidade dos psicopatas incidirem em agravantes é 6 vezes maior do que um indivíduo normal. Então, os dados estatísticos apontam que, em comparação, os crimes cometidos pelos psicopatas recebem agravante. Então, aqui no Brasil, ela estaria presa, ela teria feito atrocidades sem entender o que ela fez, e se soltasse a fazer de novo com requinte de crueldade maior ainda. Bom, aqui eu já dei minha opinião aqui dos pais adotivos dela, e esse trabalho aqui, então, seria para ser feito até dia 8, que é exatamente hoje. E pelo que eu estou vendo aqui, poucos fizeram. Que bom. Quem não fizer, não entregar, vai perder já metade da nota, que eu também já falei, né? Vamos para o outro caso aqui. Alguma dúvida, algum comentário nesse fórum? Quer comentar alguma coisa? Tenho sim. Meu áudio está normal? Oi? Pode falar primeiro aí. Eu não entendi. Sim, mas eu vou falar primeiro, professora. Ah. Eu queria saber sobre o irmão dela. Ah.
O irmão dela não teve tanta investidas do pai quanto a ela, Aham. mas ele não desenvolveu um Ele, problema. ele não Por desenvolveu, quê? só que ele passou por terapia porque ele ficou retraído. Ele ficou um menino que até hoje ele passa por tratamento, mas ele não desenvolveu o que ela desenvolveu, foi para o lado da violência. Ele foi para o lado da retração, o menino calado, que não falava. Isso é interessante porque cada um reage de uma maneira diferente, né? Tem muito a ver com a personalidade da pessoa. Ela tinha uma personalidade, como ela conversa, era uma pessoa mais ativa, então eu não posso afirmar isso, mas a forma da pessoa, né, o jeito da pessoa, ele implica nessas tendências de maior violência ou de retração. Tem pessoas que sofrem demais, que ficam caladas, não falam nada, vai ficando no lado, se fecha assim, ó, que nem chorar não chora, e entra num grau de depressão tão forte que é capaz de fazer uma loucura. Por exemplo, se matar. E já tem outras pessoas que vão fazer isso com outras, que vão extravasar essa raiva, uma forma de violência contra outra pessoa. Entendo. Não explicou. Quem Era isso minha pergunta. Tá, quem quer falar? João. Professor, meu áudio tá normal? Tá bem? Tá dando para escutar normalmente? Tá. Ah, sim. A minha dúvida é sobre o tratamento dela. Eu vi uma teoria de que ela não tinha como se curado. Ela tinha arrumado uma maneira de não demonstrar mais aqueles impossibilidade de machucar alguém. Ela tinha conseguido enganar as pessoas. Ou então, nem seja enganar. Às vezes ela conseguiu controlar aqueles impulsos dela de fazer alguma coisa agressiva, etc. Essa corrente aí, essa ideia tem fundamento ou é completamente equivocada? Tem fundamento, foi o que eu falei antes de você me perguntar. Eu tinha acabado de falar isso. Uma vez que você tem um diagnóstico de doença mental, você não se cura da doença mental. Se você pegou depressão, você vai ter depressão para sempre. Eu citei até o meu exemplo. Eu tenho um diagnóstico de pânico. Eu tive um diagnóstico de síndrome do pânico em 2012. Então, eu vou ter isso pro resto da minha vida. O que eu consigo fazer é controlar. Ou seja, aquele momento em que eu tomei remédio durante um ano com psiquiatra, depois que eu saí desse remédio, que eu fui fazer psicanálise e fui fazer terapia. E aí eu fui aprendendo a compreender meu cérebro, como que funciona. Então, eu consegui controlar os gatilhos. Então, eu não tenho mais as crises que eu tinha, ao ponto de eu não sair do meu quarto, eu não sair da minha sala, mas eu tenho toda uma estratégia que a gente trabalha, inclusive de respiração, de concentração, que tem a ver com o cérebro, para não explodir, que é a crise forte do pânico, da ansiedade. O que ela fez é a mesma coisa. Uma pessoa que tem um diagnóstico de qualquer doença mental, pânico, toque, transtorno bipolar, você vai ter isso pro resto da vida. Então, o ideal é que você não adoeça da mente. Não adoeça. Porque se adoecer, você vai ter isso pro resto da vida. O que você consegue é anular os efeitos. É igual, por exemplo, se você pegou um vírus da gripe, você vai ter o vírus para sempre. O que você consegue é ser portador dele e anular o efeito dele. É a mesma coisa. Para isso, você tem que estar constantemente em trabalho na sua mente, mudando a sua perspectiva. O que você compreende como prazer, né? Que é o caso dela. Então, ela foi trabalhada, por isso que a gente fala que é terapia de choque. Quer ver? Vou te dar um exemplo aqui. Como é que você trata o pânico de uma pessoa que tem medo de aranha? Vai inserindo a aranha aos poucos? Você tem que botar ela num quarto cheio de aranha. Nossa. E deixa ela no quarto cheio de aranha. Para o cérebro aprender que a aranha é um bicho normal, não vai fazer um terror
para ela poder sair daquela crise. Como é que você faz para tirar uma crise de uma pessoa que tem medo de elevador? Isso eu fui tratando no meu pânico. Você enfia ela no elevador, bota no primeiro andar, primeiro ela desce, vai para o segundo andar, primeiro ela desce, vai para o terceiro e assim por diante. Uma pessoa que não entra no avião de jeito nenhum, enfia ela no avião e assim vai. Então, assim, quanto mais você se priva daquilo que você tem pavor, você nunca se cura e aquilo vai ser aquilo vai aumentando o medo, o terror, no caso do pânico. No caso dela, ela teve que passar um tratamento de choque para ela entender o que era certo e o que era errado, que é o filme conta, o que ela passou, qual foi o tratamento que ela teve que ter. É um tratamento violento mesmo, de choque mesmo, para que a mente entenda o que deve e o que não deve. Entendeu? Eu já vou dar uma dica. Quem tem depressão, quem tem pânico, melhor tratamento, melhor coisa que tem, melhor técnica que tem. Exercício físico de alto impacto para você respirar forte. Porque a sensação que você tem nos dois casos é que você não está respirando, que está faltando ar, que está faltando sentido. Além do exercício liberar o hormônio do prazer, né, que é a endorfina, ele te condiciona a respiração no seu subconsciente. Aquilo vai te dar prazer por conta da endorfina. Então, quando você tiver a crise, você consegue respirar. É uma dica. Exercício de alto impacto. Correr, andar de bicicleta, fazer aqueles exercícios pesados, tem que ficar com a respiração ofegante. É a mesma coisa. Tem técnicas e várias coisas que você pode controlar aqui no momento. Pessoal, tem 4 minutos aqui. Bom, mas... Professor, eu posso só complementar essa questão? Pode. Essa pergunta? Sim, pegando essa pergunta que eu fiz inicialmente, acrescentando um pouquinho nela. Vamos usar um exemplo de algum tipo de psicopata que cometa crimes como aquele de Goiânia que matou aquelas mulheres, certo? Certo. Colocando que ele vai fazer um tratamento e vamos desconsiderar que ele vai cumprir alguma pena por isso. Se ele faz um tratamento e aprende a esconder essas tendências a cometer esses atos, ele não poderia cometer os mesmos atos de forma com que não seja pego. No caso dessa menina, ela não poderia estar fazendo tudo o que ela fazia, só que de forma mais escondida, mais retraída, para que as pessoas não percebam. Essa era a minha pergunta, acho que eu não expliquei direito. Ah, tá. Qualquer um faz isso. Nós fazemos isso. Quantas vezes a gente mente sem precisar mentir? Às vezes alguém te pergunta uma coisa, fulano, você fez isso? Basta você dizer não. Que é o experimento de Milgram, que é a obediência à autoridade, e a prisão de Stanford, que é de Lúcifer, de Zimbardo, ele fala exatamente isso. Um dos objetivos é esse. Nós estamos tão acostumados na sociedade que a gente está a usurpar e manipular que um ser humano normal, dito normal, né, sem doença, ele faz isso, nós fazemos isso. Às vezes a pergunta é simples, fulano, você quer isso? Bastava você falar, não. Por que você não quer? Não tô afim. Mas aí você pega e vai lá, não, é porque eu vou fazer isso amanhã e tal. Mentira, não vai fazer nada amanhã, por que você tá falando isso? Bastava falar que não queria. Qual que é a consequência disso? A gente faz isso normalmente. Então, assim, não pode afirmar que a pessoa vai usar desse recurso, porque esse recurso, o objetivo desse tratamento, não é produzir um indivíduo maquiavélico, é o contrário. Se é um tratamento, é para tratar o maquiavélico no indivíduo. Então, o tratamento, o objetivo de um tratamento desse não é levar o menino a ter um recurso igual o meu. Não foi levar a mim a ter um recurso para eu poder... o recurso que eu tive é para eu não sofrer mentalmente com as crises que eu tinha. Então, o recurso que ela teve foi para que ela não sofresse, porque um indivíduo que tem TPAs, como no caso dela, ela poderia ter esse diagnóstico, psicopatia, é um indivíduo que, quando cai a ficha, ele sofre. Por isso que eu quero que vocês assistam o documentário. No início e o fim, ela chora desesperada do que ela fez. Perder a humanidade nos torna bicho, né? E detalhe, o psicopata, quando ele tem um tratamento depois dos 18 anos, é o mesmo caso. Lembrando que a psicopatia não é um transtorno de comportamento, né?
Na verdade, é uma personalidade especializada que o indivíduo tem. Isso para os manuais de doenças mentais, a psicopatia ela não tem a mesmo método avaliativo de comportamento como esquizofrênico, um transtorno bipolar, um TPA. O critério de avaliação é outro, é da personalidade. Agora, seja a psicopatia, o TPA, você tendo esse diagnóstico, tem tratamento, tudo tem tratamento, né? O tratamento é humanizar o indivíduo. Agora, se ele vai usar isso para o mal, como indivíduos normais, nós fazemos isso. Isso é humano, né? Quantas vezes a gente faz umas coisas que a gente fala assim, meu Deus, para que eu fiz isso? Se a gente for pensar um pouco, assim, mais profundamente, isso é humano. A gente acaba fazendo coisas horríveis, né? Dentro da nossa família, quantas vezes a gente faz uma coisa ruim com os nossos pais? A gente fala, por que eu falei isso pro meu pai, pra minha mãe? Por que eu fiz isso com meu irmão? Nós estamos sendo maquiavélicos o tempo inteiro. Então, o problema é o grau disso que gera um indivíduo doente. Agora, outro detalhe. Nem todo psicopata é criminoso. Lembra da aula passada. Tem psicopata, por isso que é tão difícil você ter um diagnóstico do psicopata. Eu vejo muitos psicopatas na política. E o fulano é psicopata, o outro é psicopata. Porque o psicopata,